Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça. Tudo bem com você? Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Quem é você? Então, Deus tem me guiado a fazer vídeos com conteúdos falando sobre o nosso propósito. E saber quem nós somos tem tudo a ver, é fator imprescindível para entendermos a que nós viemos, para que Deus nos chamou. Então segue vendo esse vídeo que depois da vinheta nós vamos acrescentar mais um tijolinho nessa construção do retorno nosso ao propósito daquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Então, eu tenho entendido pela palavra que saber quem nós somos é fator determinante para que também saibamos aquilo para que fomos chamados por Deus. De antemão, eu quero te dizer que ninguém está nessa vida por acaso. Todos nós temos um propósito. Necessariamente você não precisa ser chamado nos 5 dons ministerial, mas você tem um propósito na sua vida. Deus te criou para fazer algo. E é importante que nós saibamos sobre isso, sobre esse propósito. Agora, quando nós não sabemos quem somos, dificilmente a gente vai saber o que fazer e para que nós fomos chamados. Eu costumo sempre dizer que se nós realmente quisermos saber o plano de Deus para a nossa vida, olhemos para o início, olhemos para o começo. E quando você vê a narrativa bíblica dos princípios, do Gênesis capítulo 1, onde Deus foi criando todas as coisas, Ele criou o ambiente, Ele criou a água, Ele fez separação das águas, Ele criou as aves, Ele criou as árvores, Ele criou os animais e Ele criou o homem. Na verdade, Gênesis 1:26 traz uma revelação tremenda ali. Naquela declaração, naquele versículo, Deus mostra duas coisas poderosíssimas que todos nós devemos saber. Uma revelação tremenda. Primeiro ele diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso fala sobre natureza, sobre origem, de onde nós somos, de onde nós saímos, diz quem nós somos. E depois ele diz, e domine ele. Isso fala sobre propósito. Então quando Deus fez o homem imagem e semelhança dele, e disse domine ele, dando-lhe um propósito, fica implícita a verdade de que o que Deus gostaria de fazer, colocando o homem como autoridade sobre todas as obras das suas mãos, nada mais era do que estender o seu reino celestial para a terra. Isso é um propósito que Deus nunca desistiu de implantar, embora o primeiro homem, o homem Adão, que foi incumbido dessa responsabilidade, quando a Bíblia diz e domine ele, esse homem tenha falhado, esse homem tenha comprometido esse propósito inicial de trazer o reino de Deus para a terra, de que Deus governasse a terra através do homem como autoridade representativa. Esse projeto, esse plano nunca foi abandonado por Deus. Na verdade, desde esse ponto, Deus começou a trabalhar a redenção, o projeto, o plano de redenção, para que o homem fosse devolvido à sua condição de dignidade, devolvido à sua condição de embaixador, de representante de Deus. De fato que Jesus, 4.000 anos depois disso, estava ensinando os discípulos a orar e disse, olha, ore para que venha o reino e para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Perceba que isso fala claramente de que aquele propósito inicial, de que Deus governasse a terra, que o governo do céu viesse à terra, que o reino do céu viesse à terra e que o homem fosse esse representante governando a terra, ou Deus governando a terra através dele, esse projeto nunca deixou de existir. Simples assim, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos colocou como autoridade sobre todas as obras das suas mãos com um propósito muito claro, de que Ele governasse, de que o seu reino se estendesse aqui na terra e que Ele governasse essa terra através do homem que seria sua representação aqui na terra, seu embaixador aqui na terra. Quando o homem caiu, quando ele cometeu alta traição e se emancipou de Deus em função de ter feito exatamente aquilo que Deus disse para ele não fazer, o pecado trouxe um choque, um atropelamento na identidade de Adão. Até aquele ponto, Adão tinha uma consciência muito plena sobre o seu domínio. Ele dava comandos e as coisas obedeciam. Ele dava comandos e os bichos obedeciam. Ele deu nomes aos animais. Ele, na viração do dia, tinha um papo reto com Cristo, com Deus, perdão. Eles conversavam na viração do dia, isso é expressão de comunhão. E a queda trouxe um comprometimento na identidade. Foi tudo muito rápido, mas o homem passou de dominador a dominado. Ele passou de senhor das coisas a estar sujeito a ela.
O homem começou a encontrar no seu software original, me permite usar essa linguagem, vírus. Ele começou a encontrar coisas que Deus não tinha colocado, como o medo, por exemplo, a insegurança de estar na presença de Deus, a necessidade de se cobrir porque estavam nus. Tudo isso foi um choque, um comprometimento na sua identidade. Ele já não se via mais como aquela pessoa que representava Deus, ele já não se via mais com aquele link aberto. E desde então, o diabo, o nosso adversário, ele começou a capitalizar, ele começou a investir exatamente nas consequências da escolha errada do homem, para que o homem ficasse refém disso, ele começasse a se culpar constantemente, ele começasse a ficar preso a esse desapontamento, a essa autofrustração. E o principal objetivo do diabo era construir, era implantar na mentalidade do homem uma consciência de que ele era escravo, de que ele estava perdido, de que ele havia errado, uma consciência de inaptidão. Ele teve a sua identidade comprometida, ele já não sabia mais quem ele era. E não sabendo mais quem ele era, ele também não sabia mais a que veio. E a semelhança de talvez muitas pessoas que nós conhecemos, Adão começou a experimentar uma sucessão de fracassos, o colocou dentro de um trilho sem destino, um trilho sem direção. Ele começou a lidar com a vida com um senso de fatalidade, com um senso de refém, quase como se as coisas tivessem que acontecer naturalmente ou ocasionalmente. O registro negativo que o pecado acrescentou na vida de Adão fez com que ele perdesse a consciência de que ele era o representante de Deus para um plano tremendo que seria trazer o governo de Deus a essa terra. Daí começaram a vir as mortes, daí começou a se multiplicar a iniquidade, a ponto de em Gênesis 6 nós vermos ali o evento do dilúvio. O homem entrou numa espiral de busca por algo que ele nem mesmo sabia o que é que era. Toda vez que o homem bateu na porta do esoterismo, toda vez que ele buscou a satisfação nas bebidas, no sexo ilícito e em outras coisas, na verdade ele estava querendo encontrar algo que preenchesse esse lugar, que tinha a ver com a sua natureza, o que devolvesse para ele a consciência de dominador, de estar por cima e não por baixo, de dominar as coisas e não ser dominado por elas. Eu diria que parcialmente o diabo conseguiu um progresso aí. Ele comprometeu aquele plano inicial de Deus, mas não de forma definitiva. Porque naquele mesmo momento, no ato ali da criação, quando Deus veio lidar com o homem e em função de perceber o pecado, o erro que haviam cometido, Deus começou a anunciar ali as consequências do pecado. Também Deus anunciou que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Eu estou aqui para lhe dizer que a identidade que Deus lhe deu, ela não foi extinta, ela ficou apenas escondida por um tempo. E o que Cristo veio fazer foi devolver a nossa dignidade, foi devolver a nossa consciência de identidade. Deus disse a Adão que a serpente iria até feri-lo o calcanhar, mas que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente e destruiria a autoridade dela sobre o homem, e o homem voltaria, seria restaurado à sua condição. Então, aqui em 1 João 3,8 diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas eu quero dar ênfase na parte B que diz: mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo não contava com essa. Deus manifestou Cristo para desfazer as obras do diabo. Ou seja, todo o comprometimento que houve para roubar a identidade ou para imprimir uma identidade negativa ou diferente daquilo que Deus tinha planejado, Deus enviou Cristo. Ele cumpriu o passo a passo, ele cumpriu as justas exigências da lei, ele condenou o pecado na carne, ele se esvaziou da sua própria glória, ele entrou pela porta, que ele não é ladrão nem salteador, ou seja, ele nasceu do ventre de uma mulher, ele se esvaziou da sua divindade. Foi como homem que ele venceu o pecado, foi como homem que ele venceu as tentações, foi como homem que ele curou os oprimidos, como diz lá em Atos 10:38, porque Deus era com ele, não porque ele era Deus. E eu me alegro com isso, porque era uma coisa completamente perdida na mentalidade talvez dos demônios. Eles estavam celebrando e Deus enviou Cristo na plenitude dos tempos e condenou, pregou na cruz o escrito de dívida que era contra minha e contra a sua vida. Aquela promissória que o diabo dizia: ó, foi dada a mim e eu dou a quem eu quiser. Foi o homem que me deu essa autoridade. Cristo reconquistou de volta e ele nos dá gratuitamente. Ele veio, Cristo, desfazer as obras do diabo. Isso envolve devolver a minha e a sua identidade. Eu sei que você tem uma família carnal, eu sei que você tem irmãos, primos, eu sei que você tem inclusive um autorretrato que foi formado a partir das experiências que você teve, dos relacionamentos frustrados,
a depreciação que alguém lhe atribuiu dentro de um relacionamento, da falta de atenção talvez que você gostaria de ter tido nas relações com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Eu sei que isso é uma realidade e muitas vezes nós nos definimos por isso, mas eu quero te dizer que hoje esse vídeo aqui vai funcionar como aquelas máquinas que reimprime um documento. E hoje você vai tirar a segunda via da sua identidade. Quando Cristo fez tudo que nós não podíamos fazer, quando Ele pagou tudo que nós não podíamos pagar, quando Ele veio para aqui, para cumprir as justas exigências da lei, para condenar o pecado na carne, para ser contado entre os pecadores quando foi batizado por João Batista e para dizer naquela cruz, está consumado, Ele estava dizendo, eu concluí, eu cumpri cada etapa e agora está pronto, está feito. O homem tem a porta aberta agora, se ele passar por ela, ele vai recuperar a sua identidade. Se ele receber o que eu estou dando, ele vai saber novamente que ele tem domínio de novo. Ele vai saber novamente que ele pode dar comandos, que ele pode estar sobre as circunstâncias e não sobre elas. Ele pode se libertar de toda e qualquer prisão e assumir aquilo que Deus, dei a eles. Ele, Cristo, carregou todos os nossos pecados, Ele pagou a nossa dívida, removeu toda a acusação, todo o medo, toda a culpa e nos devolveu a identidade de filho. Eu e você, nós estávamos como aquele filho pródigo lá de Lucas 15:11, que saiu de casa, que gastou tudo que tinha e que num dado momento teve um insight e percebeu, eu não sou digno nem de ser chamado filho. Se meu pai me receber como um dos meus empregados, estou no lucro. Mas quando ele voltou e aquele pai ali representa Deus, estava esperando ele, pôs um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés e o diabo não contava com isso, nos devolveu a dignidade, devolveu para ele a identidade, ele voltou a ser filho. Quando nós entendemos que nós somos filhos, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, nós somos reativados para o propósito. Nós começamos a entender que já que nós somos isso, existe algo a ser feito, que já que Deus conquistou para nós, ou nos redirecionou, ou nos restabeleceu na posição de onde a gente nunca deveria ter saído, existe algo a fazer com essa autoridade, existe algo a fazer com esse poder que nos foi dado, existe um propósito. Quem você é? Você é filho de Deus, você é cheio do Espírito Santo, você é nova criatura. O que você pode? Você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. E consequentemente, você pode cumprir o seu chamado. Você pode fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero te abençoar lendo algo. Isso aqui eu peguei num estudo bíblico, num site, e diz assim, o que eu sou? Eu sou nova criatura. Sou criado em verdadeira justiça e santidade, sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, sou rei e sacerdote para Deus o Pai, sou justiça de Deus em Cristo, sou cabeça e não cauda, e estou sempre por cima e nunca por baixo. Sou abençoado em todas as coisas, e onde ponho a minha mão prospera, porque ouço e obedeço ao Senhor. Sou santificado em Cristo, sou mais do que vencedor, sou luz do mundo, sou sal da terra, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, sou propriedade exclusiva de Deus. Sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus na terra. Sou forte porque o Senhor é a força da minha vida, e maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos, sou livre de toda condenação, do domínio das trevas, do pecado, de toda maldição, sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. Sou curado pelas pisaduras de Jesus, sou gerado pelo Espírito de Deus, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. O que eu tenho? Tenho tudo que pertence ao Pai, pois sou filho e herdeiro. Tenho autoridade sobre o poder do diabo, em nome de Jesus. Tenho perdão dos meus pecados, já não há condenação para a minha vida. Tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chegará à minha tenda. Tenho a proteção dos anjos de Deus e nenhum mal me sucederá e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tenho orientação, paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação da palavra de Deus na pessoa do Espírito Santo que em mim habita. Tenho pés como de corça e ando nos lugares altos. Tenho poder para testemunhar, expelir demônios e curar enfermos pelo Espírito de Deus em nome de Jesus. Tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor não estão atentos às minhas súplicas e elas muito podem em sua eficácia. Tenho vitória em todas as áreas da vida, por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Tenho liberdade no Espírito Santo. Tenho vida abundante. Tenho o amor de Deus, que é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Tenho a vida eterna. Tenho toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tenho a força do Senhor. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E o que eu posso?
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso reinar em vida, posso orar pelos enfermos e eles serão curados. Posso exercer autoridade sobre os demônios e circunstâncias, pisar serpentes e escorpiões e nada me causará dano algum. Posso amar, posso perdoar, posso em tudo dar graças, posso viver em saúde, segurança e liberdade, posso ligar e desligar na terra em concordância com os outros e será ligado e desligado nos céus. Posso andar em plena vitória, posso pedir o que quiser, segundo a verdade, segundo a palavra de Deus, e me será feito. Posso viver na bênção, posso vencer as tribulações, vencer a tentação, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Isso é a nossa identidade, isso é aquilo que nós podemos e o nosso propósito vai ser cumprido à medida que nós sabemos quem somos e a que viemos aqui nessa terra. Não se nega, absorve essa verdade, pratica essas verdades e entende. Hoje a sua nova foto foi impressa, uma nova identidade, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, vencedor e mais que vencedor, que pode andar altaneiramente, que tem um novo nome, que tem uma nova identidade, que tem um novo dono, que tem uma nova parentela. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou curado, eu sou santo, eu sou feliz, eu sou alegre e eu sou bênção e abençoador. Amém? Sejam abençoados praticando essas verdades e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Uhul!